Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação muito grande estar aqui participando desse momento festivo. Duas palavras eu queria que vocês repetissem agora. A primeira dela é Ebenezer. Vamos lá, bem forte? Ebenezer. Outra palavra, Yahvé Jiré. Yahvé, 60 anos de igreja. Até aqui e daqui para frente. Yahvé Jiré. Tá fácil? O missionário Hudson Taylor tinha essas duas palavras na sua casa. Ele colocava em frente à lareira e sempre nas suas lutas, como missionário na China, ele dizia: até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, Deus proverá. Parabéns, igreja, parabéns cada irmão, pastor, conselho, e Deus continue usando essa igreja poderosamente como tem sido até hoje. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Vou usar aqui o tema que vocês estão usando, uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? Eu quero trabalhar com vocês hoje dizendo que uma igreja saudável é uma igreja de portas abertas. Uma igreja saudável é uma igreja de portas abertas. E eu quero apresentar algumas características, à luz do texto, dessa igreja saudável de portas abertas. Vamos ler o texto. João 20, a partir do versículo 19 até o 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são desperdoados. E se o retiverdes, são retidos. Senhor Deus, nos curvamos diante da soberania da Escritura Sagrada e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, a interpretar esse texto maravilhoso. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus Cristo, nos seus primórdios aqui, estava passando por uma grande crise, porque Jesus tinha morrido e não havia ainda sido manifestado para os discípulos como alguém ressurreto. O tesoureiro da igreja tinha cometido suicídio. Suicídio. E agora, o restante da igreja, veja no versículo 19, lê comigo aí. Diz aí o quê? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. A igreja estava de portas o quê? Trancadas. Trancadas. E essa informação que João coloca aqui é muito importante para nós, porque ela mostra o estado espiritual daquela igreja, o estado emocional daquela igreja. E há muitas igrejas presbiterianas, igrejas locais, que hoje estão de portas o quê? Trancadas. E algumas com Jesus do lado de fora. Você se lembra lá em Apocalipse, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e vou ter comunhão com vocês. Igrejas de portas trancadas e com Jesus do lado de fora. Do lado de fora. Veja nesse texto algumas características dessa igreja de portas trancadas. Ela é uma igreja medrosa.
Por que eles estavam trancados? A primeira razão, no verso 19, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Uma igreja de porta trancada é uma igreja amedrontada pelos homens. Isso é muito importante na Bíblia, porque todas as vezes que a igreja começa a temer mais o homem, as circunstâncias, o diabo, ela se fecha, ela se tranca. Ela se torna uma igreja completamente medrosa. Diz o texto que essa igreja era uma igreja também intranquila, não tinha paz dentro dela. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz, quando se manifesta aquela igreja, é dizer: paz seja convosco. Era uma igreja triste. Triste. E essa tristeza era por causa da sua incredulidade. Incredulidade. Meus amados irmãos, a situação de muitas igrejas locais, eu tenho rodado um pouco, conhecido, visto a nossa situação, e eu estou falando aqui de igreja presbiteriana, são igrejas de portas trancadas. Igrejas cheias de problemas, cheias de brigas internas, cheias de vaidades, igrejas que não crescem, igrejas que não vão adiante, igrejas que não influenciam, igrejas que não crescem, igrejas que não servem a cidade onde está colocada. Mas eu quero nesta noite, de aniversário de vocês, falar sobre a igreja de portas o quê? Abertas. Portas abertas. Eu conheci o reverendo Delcias, foi pastor aqui 30 e tantos anos. O Jorge está sendo ovelha agora lá em Pinheiros. E essa igreja sempre foi uma igreja de portas abertas. Louvado seja Deus por isso. Uma igreja que influencia essa cidade. E eu quero, à luz do texto, tirar aqui pelo menos 5 lições, ou 5 características de uma igreja de portas, o quê? Abertas. A primeira delas está aí no texto, no versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o dia primeiro da semana, dia de domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se onde? No meio deles. Preste atenção que isso é muito importante. A narrativa bíblica está aqui para a gente aprender. O Espírito Santo não gasta palavras sem sentido para nos trazer uma verdade. Uma igreja de portas abertas é aquela que tem Cristo como centro. Centro da sua adoração, centro do seu serviço, centro da sua comunhão, centro da sua pregação. Jesus está no centro. Diz amém aí, por favor. Jesus não se pôs em cima, não se pôs embaixo, não se pôs de lado, se pôs onde? No meio. Isso é importante demais, irmãos. Jesus Cristo é o dono da igreja. Não é um pastor. Não são os presbíteros, apesar de que alguns acham que são donos. Não são famílias fundadoras. O centro da igreja, o dono da igreja, aquele que é e para onde deve convergir todo o nosso esforço, todos os nossos recursos, toda a nossa adoração, toda a nossa dependência, é Jesus. É Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus tem todas as igrejas na sua mão. E ele anda no meio da igreja. Ele caminha dentro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o alicerce da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Tudo que acontece na igreja vai convergir para a glória dele eternamente. Então, temos que pensar, temos que ter essa perspectiva de igreja cujo centro, cujo dono, cujo o elemento agregador, convergente, é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então essa é a primeira característica. Jesus está no centro. Jesus está no meio. Ele se manifesta. E meus irmãos, como nós precisamos de Jesus. Mais de Cristo eu quero ter.
seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Aí o coral canta, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, menos de Arival, menos de você, menos de coral, menos de presbítero, menos de gente, mais Cristo. Ele é o centro da igreja. Segunda lição importante é que uma igreja que tem Jesus no centro é uma igreja que é tomada de paz e de alegria. Uma igreja cheia de paz e cheia de alegria. Se Jesus está no centro, a presença de Jesus transforma a igreja em uma comunidade de alegria, em uma comunidade de paz. E é tão importante a gente entender isso. Vá na sua Bíblia, por favor, lá em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, último capítulo, versículo 16, do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Vamos ler juntos a Escritura Sagrada. 2 Tessalonicenses, está na tela ali. Vamos ler juntos, o que é que diz ali? Ora, o Senhor, Ele mesmo, vos dê em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Jesus está no centro da igreja, dessa igreja. Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é o Senhor dessa igreja. E essa presença vai trazer paz, porque Ele é o Senhor da paz. E diz que Ele nos dá o quê? Continuamente. Continuamente. Ele é a fonte de paz. Por isso que nesse texto de João, Jesus vai repetir paz, Ele vai trazer paz, Ele vai declarar paz para a igreja. Lá em Efésios capítulo 2, diz que pelo seu sangue, Ele derrubou todos os muros de separação, que através do seu precioso sangue, Ele nos trouxe a paz. Tem igreja aí, meus amados irmãos, que é uma sucursal do inferno, é uma brigaiada. Pastor brigando com presbítero, presbítero brigando com pastor, crente brigando entre si, família brigando entre si. Isso não é igreja de Cristo, isso é sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo é tomada por paz, mas não somente isso, por alegria. E Cristo também é a fonte da alegria. Veja no texto, veja aí no texto, no versículo 20. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o quê? O Senhor. Eles viram o Senhor, eles tocaram no Senhor. E essa igreja, então, é uma igreja que vai sendo tomada pela alegria da presença de Cristo. Irmãos, volta um pouquinho, por favor. Evangelho de João, capítulo 16. 16, 22. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. Está na tela. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez o vosso coração se alegrará, e a vossa... Presta atenção, irmãos, ninguém pode tirar a alegria da igreja, do povo de Deus, porque essa alegria está fundamentada em Cristo. Ela nasce em consequência da ressurreição de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer que a alegria é um mandamento a ser obedecido. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Que essa igreja seja uma igreja tomada dessa alegria de Cristo. Que os vossos corações sejam tomados por essa alegria de Cristo. Porque todos aqueles que andam na verdade são alegres, são felizes. Em toda e qualquer circunstância, irmãos, Jesus traz
essas duas grandiosas bênçãos para a vida da igreja, quando Jesus Cristo ele é o centro da igreja. Alegria e paz. Então, se tiver algum irmão brigando aqui, pastor, monta uma academia, põe um saco lá e prende ele lá. E deixa ele ficar... Se tiver um presbítero muito briguento aí também, dá um jeito nele. Ora para Deus levar. Ou para Deus transformar. É desse jeito. Irmãos, igreja não é lugar de briga. Igreja não é lugar de tristeza. Igreja é lugar de alegria e de paz. Terceira característica dessa igreja de portas abertas. Veja no texto. Versículo 21. Vamos ler juntos? Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. João 20, 21. O que diz? Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também. Presta atenção, meu irmão. Isso aqui é a Missio Dei, chamado pelos grandes missiólogos. Porque esse texto aqui está nos ensinando que a nossa missão como igreja, e uma igreja de portas abertas, é uma igreja que tem compromisso com sua missão, que faz a obra missionária. Não é possível que numa cidade como essa, com uns 400 mil habitantes, nós tenhamos aqui menos de 1000 presbiterianos. Só tem essa igreja mais forte aqui, o resto são igrejas fracas. Na Junta de Missões Nacionais, nós fizemos um levantamento agora, são mais de 5.000 municípios no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil está presente em 1.500, 1.400. E nesses municípios que ela está presente, muitas igrejas estão morrendo. O estado de São Paulo, isso em 2008, nós tínhamos 645 municípios. Desses 645 municípios, 423 não tinham a presença presbiteriana. E nós começamos um projeto de plantar 50 igrejas, 50 cidades, em 10 anos. E graças a Deus estamos conseguindo. E essa igreja aqui precisa ser uma igreja de portas abertas. Vocês precisam plantar pelo menos mais umas 50 ou 100 igrejas nessa região só da Baixada. Tem campo para fazer isso. Todo crente missionário, Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu cumpri a minha missão. A minha missão foi morrer. A minha missão foi pagar o preço da redenção. A minha missão agora é mandar o Espírito Santo para estar com vocês. Mas a missão de vocês é sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Preste atenção, irmãos, uma igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Uma igreja que não evangeliza se fossiliza, morre. A razão de ser da igreja nessa terra é cumprir a sua missão. E Jesus está dizendo aqui, eu vos envio. Eu vos envio. Somos uma igreja enviada. Somos uma igreja missionária. Cada crente aqui, cada membro da igreja é um missionário de Jesus. Não é o pastor que está enviando, não é a denominação que está enviando, é Jesus que está enviando. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Geralmente, quando eu venho pregar nas igrejas, eu só venho uma vez, que depois não me convidam mais. Então eu estou tranquilo, viu, pastor? Vai vir o gerê aí na terça-feira, vai vir pastores amanhã. Eu também não estou preocupado. Eu cheguei numa igreja lá de São Paulo, uma igreja tradicional, e não sei porque que eles me convidaram para pregar no aniversário da igreja. E a igreja teve uma fase que estava crescendo, e os crentes, e a igreja não se expandia. Eu fui pregar no aniversário da igreja e disse, gente, é o seguinte, estou vendo aqui os presbíteros, tudo acima de 60 anos, estou vendo aqui uma turma mais antiga aqui, vamos fazer um documentário
sobre a igreja até agora. Depois nós vamos jogar esse templo no chão, fazer um templo aí para 2, 3 mil pessoas. Vocês estão na porta do metrô, São Paulo, vocês estão num bairro estratégico da cidade de São Paulo, vocês têm recurso financeiro para isso, tem tudo. Eu só via os presbíteros torcendo, um olhando para o outro, pastor zangado, também não me deram nem oferta na saída, sempre dá uma ofertinha, nesse dia eu nem oferta eu recebi. Uma benção. Mas eu tenho que dizer para você, meu irmão, não existe igreja sem missão. E preste atenção aqui, nós somos uma igreja e temos que ser uma igreja 24 horas. Nós temos que ter culto de oração todo dia, 6h30 da manhã aqui. Nós temos que ter culto na segunda, na terça. Nós temos que ter pequenos grupos. Nós temos que ter trabalho para os adolescentes. Nós temos que ter trabalho para as crianças. Nós temos que ter trabalho para os casais. Nós temos que ter casais para os divorciados, solteiros, adultos solteiros. Nós temos que ter ministério para o idoso, terceira idade. Ministério pé na cova. A melhor mão de obra da igreja são os aposentados. O cara já está aposentado, tem casa para morar, tem um carrinho dele, tem uma poupancinha, tem tempo. E tem muito idoso crente que fica acompanhando promoção de supermercado. Chega, acorda de manhã, pega, vai comprar lá. Sai fazendo. Irmãos, as escolas estão pedindo para que a igreja vá para lá. Os hospitais estão com serviço de capelania. Nós temos que abrir a igreja todo dia, todo dia, todo dia. Lá em São Paulo eu digo, se um paulistano quiser se matar à noite, primeiro ele não acha nenhuma igreja aberta. Segundo, não tem nenhum serviço presbiteriano contra suicídio, para ouvir o cara de madrugada. Aí o cara vai para a televisão, quem é que está lá de madrugada? Chapéu de couro, Universal. E aí no domingo a gente chega na escola dominical e fica estudando na escola dominical, metendo o pau nos caras que estão trabalhando. Porque nós somos da cosmovisão reformada, nós somos isso, nós somos aquilo. Sim, e o povo indo para o inferno. Acorda, igreja. Deus vai cobrar dessa geração as oportunidades que Deus tem nos dado. As pessoas estão pedindo, abrindo as suas portas, as suas fábricas, os seus comércios, para ter culto de oração, para ter pequeno grupo, para ter reunião disso, reunião daquilo. Eles estão com sede da palavra de Deus. Nós, através aqui do sistema de internet, nós podemos entrar em qualquer país do mundo. Nós podemos aqui, a igreja pode ter uma rádio web, uma TV web aqui, com poucos recursos. É necessário que a igreja acorde para trabalhar, Irmãos, esse modelinho de igreja presbiteriana, que tem culto na quarta-feira de oração, e escola dominical, no domingo de manhã, culto à noite, essas igrejas estão morrendo. Porque as necessidades das pessoas, nós vivemos numa sociedade 24 horas no ar. Eu duvido, se você colocar qualquer hora hoje, em qualquer lugar, o padre Marcelo coloca 10 mil pessoas, 6h30 da manhã, lá em São Paulo, no templo dele. Então presta atenção. Nós somos uma igreja o quê? Missionária. O que a igreja está fazendo para as novas gerações? Qual é o programa que essa igreja tem aqui para crianças e adolescentes e jovens? Qual é o programa e a atividade que essa igreja tem para jovens casais? Porque o divórcio está assolando a nossa sociedade. 55% dos divórcios que nós temos no Brasil estão nos primeiros, do primeiro até o terceiro ano de casamento. Agora a igreja é você, não sou eu não, eu vou me embora daqui a pouco, que eu já tenho minhas encrencas lá em cima. Mas vocês precisam entender que vocês têm uma missão, vocês são uma igreja de portas abertas, não tem que ter medo de gente. Igreja que tem medo de gente, fica de portas trancadas.
Mas quando Jesus se faz presente no meio dessa igreja, somos tomados pela alegria de Jesus, pela paz de Jesus. E existe um fogo missionário, um desejo de ganhar almas para Jesus. Irmãos, o maior título que você tem como cristão é o título de ganhador de almas. Ganhador de almas. Quarto lugar, vamos para o texto, versículo 22. Uma igreja de portas abertas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Presta atenção. Nós precisamos ser cheios do... Repete para mim. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo você já tem. É uma coisa. Você foi selado. Aquele que não tem o Espírito Santo não é de Jesus. Você tem o Espírito Santo se você é de Jesus. Você está selado. Você é propriedade de Jesus. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E Jesus aqui, havendo dito isso, fez o quê? Soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Então, pastor Vilmar, nós precisamos fazer reuniões de oração para pedir o quê? O enchimento do Espírito Santo. Nós, como crentes individualmente, na nossa vida devocional, nós temos que pedir, Espírito Santo, enche a minha vida. Mais de ti eu quero ser. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Por favor. Esse capítulo é o capítulo que ensina, que traz os ensinamentos de Jesus sobre a oração. Versículo 9 e 10 do capítulo 11. Lê comigo bem forte. Lucas 11, 9 e 10. Vamos lá? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Versículo 13, bem forte. Ora, se vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Veja, nós já temos o Espírito Santo. Nós precisamos o quê? Mais do Espírito Santo. Mais. Jesus disse uma coisa em João capítulo 7. Ele disse que aqueles que iriam receber o Espírito Santo, depois de beber da fonte que era Ele, diz que do seu interior fluirão o quê? Rios. Eu pergunto para você, do seu interior flui alguma coisa? Do seu interior, o que está fluindo do seu interior? Você que tem o Espírito Santo. É murmuração, é ingratidão, é reclamação. Preste atenção, o Espírito Santo está dentro de nós para que o nosso interior se transforme numa fonte de vida. Ah, irmãos, se a gente pudesse experimentar a presença de Jesus através do poder do Espírito Santo na nossa vida, como a nossa vida seria o quê? Diferente. E nós precisamos pedir, pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Recebe. Se essa igreja começar a orar por um avivamento, essa igreja pode mudar a história dessa cidade, mudar a história da Baixada Santista. Vocês sabem que essa região, dentro dos boletins policiais, dentro da visão, uma das regiões mais violentas, o maior consumo de droga, de violência. Daqui sai muita coisa ruim para o estado todo.
jovens sem esperança, sem expectativas, adolescentes sem expectativas. A igreja tem que ser a diferença, tem que fazer a diferença. Pastor, sou eu utópico, o senhor está falando besteira? Não. O nosso pai, o pai do presbiterianismo, orava e gritava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E ele ganhou a Escócia, e Deus deu a Escócia para o presbiterianismo. 60 anos atrás, a Coreia do Sul ficou completamente destruída. Não tinha estradas, não tinha viadutos, não tinha obra de infraestrutura. A Coreia do Norte foi para cima, ficou com a melhor parte da Coreia, com os rios, com toda a riqueza. Só que essa parte de baixo foi influenciada pelo Evangelho. E o povo de Deus, que não tinha outra alternativa, começou os cultos da oração da madrugada. A igreja de Deus começou a ler a Bíblia e clamar pelo país e dizer: muda a nossa história, muda a nossa história. Sabe o que aconteceu? 60 anos depois, é a 12ª economia do mundo. Com certeza você está usando aí algum aparelho que foi fabricado de tecnologia coreana. Samsung da vida, né? Um Hyundai da vida, um LG da vida. E a gente sai, e nós tivemos o privilégio de participar os cultos em algumas igrejas, durante a semana, todo dia, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. O coral canta no culto da madrugada. Um frio desgraçado. E nós lá, brasileiros, tivemos que acordar. Eu disse: Senhor, isso não é de Deus, isso é do Senhor. Quando eu chegava na igreja, a igreja estava lotada, aqueles velhinhos, todos cheios de lã, e o coral masculino ensaiando para cantar no culto da madrugada. Irmãos, aí você vê a mudança que houve na história daquela igreja. E quando você vai lá, dá orgulho de ser presbiteriano, porque nós temos mais de 10 milhões de presbiterianos. Só uma igreja lá tem 120 mil presbiterianos. 2 presidentes da República foram da igreja presbiteriana. A Coreia está nos países de ponta hoje na área de educação, na área de tecnologia. É uma coisa impressionante. E foi o Evangelho que mudou. O Evangelho. Meus irmãos, para de ficar pedindo terreninho para prefeito, puxando saco de vereador, trazendo vereador para púlpito, para fazer propaganda. Para! Vamos orar. Vamos ser cidadãos de bem. Vamos ter projeto para a cidade. Todo crente um missionário. Vocês vão mudar isso aqui. Todo crente cheio do Espírito Santo, ninguém segura. Ninguém segura. Mas por fim, 6º lugar, uma igreja de portas abertas. É uma igreja que tem uma mensagem que ninguém tem. Só nós. Só nós. O Espiritismo pode fazer obra social. João de Deus fazia obra social. Maçonaria pode fazer obra social. Rotary Club pode fazer obra social. Qualquer ONG de qualquer natureza pode fazer obra social. Educação, saúde, cultura. Só quem pode perdoar pecado é a igreja. O nosso produto, a nossa mensagem, só nós temos. Você já pensou nisso? Que a igreja tem a missão de pregar a única mensagem que vai trazer felicidade para as pessoas, não somente aqui na vida, mas na eternidade. E que Jesus Cristo nos dá esse presente num pacote bem bonito e diz para mim e para você: sai por aí distribuindo e dizendo e pregando o Evangelho e falando de Jesus. E se você crê, todos os seus pecados estão o quê? Perdoados. Irmãos, não dá tempo porque vai ter bolo agora.
Vamos, por favor, rapidamente, e eu vou terminar. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 16. 9 a partir do 16. Vamos juntos aí? Se anuncio o Evangelho, não tenho do quê? Pois sobre mim pesa essa, porque ai de mim, se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade dispenseira que me está confiada. Veja o versículo 19, lê comigo o versículo 19, o que é que diz? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar... Ganhar o quê? Mas não precisa. Quantas almas você quer ganhar para Jesus esse ano? Quantas almas essa igreja vai ganhar? Ah, umas 20 ou 30. Não, nós estamos com 500, nós vamos dobrar esse ano. Vamos chegar ao final do ano com 1000 membros e umas 10 congregações abertas. E você vai abrir sua casa e dizer, pastor, começa um grupo aqui na minha casa. O pastor vai lhe dar uns livrinhos, dá aquele livro de Hernandes, você treina, melhora e prega. Prega. Começa na sua casa, preste atenção, vamos ganhar o maior número possível. Tem aposentado aqui no coral? Né? Tem não, né? Não tem aposentado. Porque eu sou um pastor que eu arrumo serviço para os outros, tá certo? Que tal você ser capelão do cemitério? Ou capelão do cemitério? Dona Maria Chagas, lá na nossa igreja, aposentou-se do Hospital das Clínicas, diz, pastor, cadê o ministério? Cadê o ministério que o senhor tem para mim como aposentado? Eu digo, a senhora vai para o cemitério. Ela disse, pastor, eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. Aí eu fui com ela no cemitério, cheguei lá, falei, gente, olha, é o seguinte, eu sou pastor da igreja presbiteriana, e eu tenho aqui uma capelã de primeiro mundo, está aqui, para ficar aqui nos velórios. Ela é chefe de enfermagem do hospital, aposentou-se. Então ela sabe medir pressão, ela sabe dar remedinho quando a família tem chilique. Certo? Tudo de cemitério, ou não tem isso? O cemitério está cheio de gente que foi morto por tragédia, por assassinato, por coisas. Famílias que estão o quê? Destroçadas. E você em casa jogando dominó e assistindo porcaria na televisão. Dona Maria foi. Arrumaram uma salinha para ela. No dia da posse, ela chegou lá na igreja. Ela é uma portuguesazinha, baixinha de bigode. Falei, Dona Maria, tira o bigode pelo menos, né, Dona Maria? E ela estava toda de branco. Eu falei, a senhora vai para o cemitério ou para a sessão de descarrego da Universal? Ela estava assim. Irmãos, essa mulher, ela fez um trabalho durante um período de 10 a 12 anos. Agora ela está sem poder andar em cima de uma cama. Mas o que essa mulher ganhou de gente para Cristo? O que ela abençoou? E ela levava os estoques de Evangelho de João, distribuía. Fazia amizade no cemitério, o povo gostava tanto dela que convidava para ir almoçar na casa. E ela ia lá e pregava o Evangelho. Irmãos, essa mensagem que Deus deu para a gente, ninguém tem. E eu vou dizer para você, é intransferível. Nós não podemos transferir. Nós não podemos transferir. Se você é um cara que é de TI, meu irmão, você está com tudo na mão para ser um grande evangelista. Ah, pastor, não sei pregar. Seleciona uns 10 pregadores e só manda essa turma. Faz um cadastro, começa a mandar. Você tem tudo. Mas nós, Jesus diz assim, ó, claramente, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se o retiverdes, são retidos. Isso aqui
Nós não podemos reter, não é que nós temos uma administração do perdão. O que ele está colocando aqui é a pregação. Aquilo que ligares na terra, será ligado o quê? No céu. Como é que você liga e desliga no céu e na terra? Através da pregação do Evangelho. Você põe uma pessoa em comunhão com Deus, ligando aqui na terra, liga lá no céu. E automaticamente essa pessoa tem os seus pecados o quê? Perdoados. 60 anos de história. Vocês estão muito novinhos ainda. A igreja de Pinheiros está com 113 anos. 113. Vamos repetir a frase do início? Queremos ser uma igreja de portas abertas. Jesus é o centro. Jesus está no nosso meio. Ele é o dono da igreja, é o centro. Se Ele é o centro, está no nosso meio, nós temos paz e temos o quê? Alegria. E tendo paz e alegria, a gente descobre que nós temos uma missão. E essa missão só pode ser realizada no poder do Espírito. E eu tenho esse Espírito, eu vou orar para ter esse poder. E aí eu vou sair por aí pregando e ensinando a mensagem mais poderosa da terra. A mensagem do perdão, né? A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Santa paz e perdão. Santa paz e perdão. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos ser hipócritas, fariseus. Não queremos ser omissos, Pai, na Tua obra, no ministério pelo qual o Senhor nos chamou para fazer. Pai querido, enche essa igreja com Teu Santo Espírito. Desperta essa igreja para orar, para se avivar. Desperta essa igreja para a obra missionária, Senhor. Coloca no coração de cada crente aqui o desejo de abrir uma igreja no lugar onde ele mora, no bairro onde ele mora, e que nós possamos ter 10, 20, 30 pontos de pregação funcionando toda semana, pregando o Evangelho nos 4 cantos dessa cidade, Senhor. Coloca isso no coração dos crentes, Senhor. Deus, muito obrigado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Daqui para frente, o Senhor proverá. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.